Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero mostrar para vocês algumas técnicas para seguir grandes tendências no mercado. Pode ser tendência de alta, pode ser tendência de baixa. Pegar um trade em um direcional estabelecido aumenta muito o potencial desse trade ser maior, ser um movimento maior. Isso, consequentemente, favorece muito você que está participando desse movimento, que pode segurar essa configuração mais, aproveitar aquele movimento mais interessante. Então vamos entender sobre isso. Eu peguei um trade agora há pouco, inclusive, quero colocar aí para vocês o trade sendo desenvolvido, né? Vou colocar um trecho do vídeo dele desenvolvendo, que foi um movimento de aproximadamente R$19 mil, um trade bem bacana. E vamos entender o contexto por trás dessa e de outras operações que foram totalmente desenhadas, mapeadas aqui no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são desenhadas antes. A gente tem o programa de formação, né, que é o treinamento de Excelência Trade, e lá dentro tem o ambiente de prática incluso, né, que todas essas oportunidades em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, enfim, todos os mercados têm ali as oportunidades todas desenhadas, então a gente vai entender sobre isso. Eu quero te passar o contexto e o racional dessas operações para você poder replicar isso e aproveitar movimentos assim também no seu dia a dia. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo. Vou deixar aí para vocês o trecho do trade acontecendo e já venho explicar para vocês o contexto. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente pegou uma configuração aqui, o mercado vem se estendendo nela, vem gerando aqui a movimentação, que é exatamente esse cenário. Então, é um movimento que a gente vai levando, né, conforme ele vai se esticando aqui nesse cenário. Eu já coloquei o meu stop nessa região, já fiz uma condução para cá, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então, meu stop já está aqui, tá vendo? Embaixo desse fundo. Se ele vir puxando, a gente já sai ali, que já vai ser um movimento de 13 vezes o risco. 13 vezes o risco é uma dinâmica boa. Normalmente a gente leva no mínimo 3 vezes o risco, então ele já está 10 vezes mais do que um alvo normal, né? Então a gente pode ficar de olho nisso. Se ele for esticando bem mais, a gente já vai aproveitando esse movimento. Então o resultado dessa configuração está aqui, tá vendo? Já está dando aqui em torno de R$17 mil, mais ou menos. Tá? 16, 17 mil reais em torno, né? Então a gente vai aproveitando aqui esse cenário. Então vamos observando aqui essa configuração. Bom, pessoal, vocês viram aí o movimento acontecendo, foi exatamente aqui. Vamos entender o porquê dessa compra nessa região. Então aqui a gente tem um movimento que o mercado ele vem subindo em tendência, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Tendência de alta nesse caso. Preço subindo bastante, não tem nem dúvida que a tendência é evidente de alta. E a gente sabe que ele está no máximo histórico ainda, né? Todo ativo, quando chega em máximo histórico, significa que ele está muito em alta. Isso é óbvio, né? Ele está extremamente em alta, porque para um ativo estar no máximo histórico significa que ele nunca atingiu esse nível de preço na vida, na história, né? Então, na história do ativo, ele nunca chegou nesse nível de preço. Isso é o máximo histórico. Então, ele está numa tendência de alta tão grande que ele nunca atingiu esses níveis de preço. Está muito em alta. E aí, naturalmente, isso vai favorecer você ir a favor desse direcional e buscar contexto a favor disso e evitar contexto contra isso. Evitar oportunidades que vão se desenvolver contra esse movimento, mas que tem o potencial de não funcionar tão bem. Porque é uma tendência forte, é um direcional de alta. Significa que não vão aparecer oportunidades de venda? Vão aparecer oportunidades de venda. Só que você tem que entender que elas são de extremo risco, que elas não são tão interessantes, e você como trader profissional tem que optar em não ficar participando de cenário assim, entende? Essa tomada de decisão, né, esse jogo de cintura, ele é extremamente importante no mercado, não só no mercado como em qualquer coisa, mas o mercado é essencial, né, para você avançar nesse desenvolvimento, para você crescer gradativamente no mercado, sem dúvidas. Você entender essa questão de tomada de decisão, entender o que é bom, o que é ruim, e no final das contas, sim, decidir entrar em cenários melhores e ficar de fora de cenários arriscados, por mais que às vezes você vai ver o mercado caindo muito e você estava evitando vender, né, e aí o mercado cai muito, normal, pode acontecer, mas na maior parte do tempo, diante de um movimento assim, o mercado vai acabar subindo e continuando subindo, e a maioria dos traders fica vendendo e o preço sobe mais, e a maioria dos traders tenta vender de novo e ele sobe mais, ele estica, sobe mais, e aí na hora que todo mundo começa a pensar em comprar, porque ele não para de subir, aí que ele começa a corrigir e desenvolver um movimento de baixa. Normalmente é assim, tá? Então isso é importante de destacar, tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Então a gente sabe que ele está nesse cenário, que eu estou no gráfico de 1 hora e ele vem subindo bastante. Se a gente joga lá então nos 5 minutos, foi onde ocorreu principalmente
esse movimento, a gente vê ele andando de forma lateral. E aí essa andada de lado aqui, ela entra muito dentro dos princípios da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, ela é essencial nas oportunidades e na dinâmica que o mercado desenvolve nos seus movimentos. Lei de causa e efeito, pessoal, diz que toda lateralização tende a gerar tendência. Toda lateralização gera movimento de desequilíbrio depois. Desequilíbrio é tendência, tá? Então o mercado está andando de lado, ele está em equilíbrio. Esse equilíbrio vai gerar desequilíbrio, que vai gerar um outro equilíbrio de novo, que vai gerar desequilíbrio, e vai gerar outro equilíbrio, e vai vir nessa para lá e para cá. Então o mercado ele consolida, cria uma causa. Depois essa causa gera um efeito, que é a tendência, que vai gerar outra causa, outro efeito. Isso pode ser para cima, para baixo. Esse efeito pode ser para cima e para baixo. Então quando o mercado ele consolida, uma coisa a gente tem certeza que vai sair tendência dessa lateralidade por conta da lei de causa e efeito. Então, dentro de uma lateralidade, ficar pegando trade naturalmente vai ficar mais arriscado. Mas, a gente vai entender o contexto dessa operação. Seguir uma tendência faz muito sentido. E depois de uma lateralidade vai sair tendência. Mais justo que essa tendência que vai sair da lateralidade seja a favor da tendência já existente no ativo, que é extremamente forte devido àquilo tudo que a gente estava falando no início. Lembra? Que a chance dele continuar subindo era grande. Então, na hora que ele começa a consolidar desse jeito, a chance dele criar a estrutura de continuidade e vir subindo bastante é muito grande. Então, ele cria a estrutura de continuidade exatamente nesse ponto. Ó. Isso aqui foi muito importante no contexto. O mercado ele veio subindo, nesse ponto, olha só. Subiu, corrigiu, começou a subir de novo. Essa é uma dinâmica clássica do preço, né? Ele sobe, corrige, sobe, dinâmica normal de preço. Então aqui ele começa a fazer isso. Subiu bastante impulsionando, corrigiu, começou a impulsionar de novo e criou aqui uma estrutura de continuidade. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando fundo e puxou para cima renovando o máximo. Isso aqui é uma estrutura de continuidade. Então a gente mapeou isso lá no time de Excelência Trade, vou explicar para vocês melhor sobre essa estrutura de continuidade, mas olha só, aqui no time de Excelência Trade a gente mapeou em detalhes esse cenário, né, esse potencial. Olha lá, o mercado tinha dado aquela impulsionada que eu falei, ele vai vir dando uma corrigida, provavelmente, na hora que ele começar a impulsionar de novo, a gente quer ver uma estrutura de continuidade. Então lá, é esse movimento, tá vendo? Deixa eu tirar um print aqui para a gente dar uma olhada ali no gráfico, o que ele está fazendo, porque aí é muito fácil. É só pegar o trade, tá? Então tá desenhado ali. Olha isso. Ele impulsiona para cima, naturalmente é essa impulsionada que ele já tinha dado. Ele começa a corrigir, naturalmente é a correção que eu estou desenhando aqui. Na hora que ele começar a impulsionar de novo, começou a impulsionar de novo, a gente quer ver estrutura de continuidade. Ele veio criando estrutura de continuidade, que tem duas opções, inclusive. A primeira está aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo. Não é a mínima que ele quebra só esse fundinho aqui dentro e depois renova os máximos. Isso aqui é uma estrutura de continuidade já. Tá? Já está totalmente válida. Agora essa daqui que foi onde eu montei a operação é uma que está mais alinhada, feita um pouquinho mais na frente. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. Perfeito, isso aqui já é a nossa estrutura de continuidade. Tá vendo? É esse desenho. Estrutura de continuidade cria o POI, que é uma região de demanda, que fica principalmente nesse movimento de baixo que quebrou o fundo. Então, o movimento de baixo que quebrou o fundo é o parâmetro para marcar essa região de demanda criada em uma estrutura de continuidade. No caso é aqui, né? Esse movimento de baixo. Ó. Então, na hora que ele volta na região, a gente tem compra de continuidade. Esse é o contexto desse movimento. Então, aqui ó, a gente tem toda uma região de demanda, e a gente tem a possibilidade de compra nessa região na hora que ele voltar ali para aproveitar o movimento de alta que o ativo tende a estar desenvolvendo, que vocês viram lá ele caminhando. Então, qual que foi aquele movimento? Aquele movimento foi tudo isso daqui, ó, onde ele pega naquela região, realmente vem respeitando ela, seguindo aquela grande tendência e seguindo a lei de causa e efeito de que sairia dessa movimentação exatamente uma tendência. Então, ele foi disparando lá para cima. A gente aproveitou esse movimento até exatamente nesse ponto. Ó. Ali onde eu estava filmando para vocês, botei aquele take, o mercado estava exatamente ali. Ó.
Ele estava exatamente nesse ponto. O que que eu fiz lá? Eu conduzi o stop para baixo desse fundo, ó, para caso ele continuasse subindo. Mas se ele viesse perdendo o fundo, a gente já sairia. Então eu saí exatamente na perda desse fundinho aqui em cima, tá? Foi exatamente aqui, ó. Perfeito, é isso daqui. Movimento de 13 vezes o risco. É esse cenário que a gente aproveitou ali. Beleza? Então, movimento bem bacana, movimento contínuo, movimento bem interessante nessa construção de preço. Então, isso aqui dá para você replicar, cara, sempre que você visualizar esse tipo de cenário dentro de um contexto parecido, tá bom? Bem importante. Agora, vindo aqui em outro movimento, olha que bacana, que a gente também tem uma tendência muito grande, muito forte, preço subindo muito. Essa tendência ela vem a partir de quê? Estrutura grande lateral. Olha só essa acumulação. Isso aqui é um processo acumulativo, institucional. Tá? O institucional ele faz compras e vendas de diversas formas no mercado. Uma das formas mais previsíveis de identificar uma compra e uma venda institucional são estruturas laterais. Toda estrutura lateral tem potencial de ser uma acumulação ou uma distribuição institucional. Acumulação, estrutura lateral de compra. Distribuição, estrutura lateral de venda. Então, aqui, quando o mercado anda de forma lateral, igual ele fez dessa forma, e ele fica muito mais na parte superior da estrutura do que na parte inferior dela, percebe? Que ele está muito mais aqui em cima e ele nem encosta nessa parte de baixo aqui, ó, que é o suporte da estrutura. Ele está colado em cima. Isso mostra presença forte de demanda, sem contar que ele fura a resistência várias vezes. Ó. Resistência, linha de cima da lateralidade. Suporte, linha de baixo, né? Naturalmente. Então ele fura a resistência várias vezes, mostrando que regiões de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço, mostrando que a oferta está fraca e a demanda está forte dentro desse equilíbrio. Logo, lembra da lei de causa e efeito que vai gerar tendência? A gente sabe que a chance de sair tendência de alta dessa lateralidade é muito grande, por conta das características de pressão de demanda e fraqueza de oferta desenvolvidas dentro da lateralidade. Tá? Então, isso aqui é uma clássica acumulação e que vai gerar direcional de alta no mercado. Não deu outra. Explodiu lá para cima. Ó, aquela lateralidade de novo no meio do caminho, tá vendo? Explodiu de novo e está subindo. Nessa que ele está subindo, a gente sabe, tendência forte de alta. Nessa tendência forte de alta, olha o que ele vem criando. Criou aqui uma estrutura de continuidade. A gente pegou esse trade, coloquei lá no meu Instagram. Meu Instagram está aqui em cima, tem ouro refinado todos os dias lá nos stories explicando isso e muito mais do que isso. Todo dia em todos os mercados, detalhando ali todas as configurações. Então, meus stories vale muito a pena ficar de olho todos os dias. Está aqui em cima para você me seguir lá depois. Esse trade que eu mostrei, né? Lá no meu Instagram, a gente pegando ele e tudo mais. Esse daqui a gente mapeou logo depois, aqui no time da Excelência Trade. Vou mostrar aqui para vocês o mapeamento disso aqui acontecendo nesse cenário. Olha só. Olha lá o Jean, 13 vezes o risco no movimento, tá vendo? Ó, olha lá. Tá vendo? É ir ali e comprar. É o mapeamento que a gente fez. Foi ali se tem a possibilidade de compra. É onde ele está aqui, ó. Tá vendo? Então ele fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando fundo e puxou para cima renovando o máximo. Estrutura de continuidade. Criou ela aqui nessa região. Tá vendo? Então na hora que ele vir voltando para testar essa região, a gente sabe que a gente tem uma possibilidade de compra para aproveitar o movimento de alta. Esse é o cenário. Né? Igual foi aqui embaixo. Então, ele foi lá. O cenário que a gente mapeou era isso. Olha lá. Já disparou. E foi embora. Dá para sentar na mão igual aquele outro e deixar andar. E aí, se você for ver no meio do caminho desse trade, ó, aqui ele fez de novo. Estrutura de continuidade vem puxando. Aqui ele fez de novo. Estrutura de continuidade vem puxando. Tá vendo? Essa daqui, por exemplo, a gente pode até marcar. O mercado está em cima dela, né? Em cima da região. Ó. Ó. Olha. Foi embora. Hein? Ele foi gerando cenário. Aqui na frente, a gente já vai ter um outro trade bem bacana que a gente também estava trabalhando com ele. E vai ser um cenário bom. Tá? Então ele está disparando até agora. Isso aqui é tudo no mesmo dia, tá, pessoal? Não é um movimento, tô 3 dias aqui no movimento. Não, isso aqui é tudo no mesmo dia que a gente está falando. Tá? Isso aqui é tudo no mesmo dia. Então ele vem desenvolvendo a movimentação. E olha só o que ele faz.
ele fecha e abre no outro dia em um gap de baixa. Esse gap de baixa, ele é sempre entendido como se fosse um movimento de baixa, né? Quando o mercado abre em gap assim, você visualiza o desenho do gráfico como se tivesse candles aqui, né? Esse é o correto para visualizar gaps. E olha o que ele está fazendo. Tinha uma espécie de região de demanda aqui, porém o mercado fechou o dia em cima dela, o que abre muito espaço para ele furar essa região de demanda, mas a tendência é muito forte de alta. Então ele pode querer continuar subindo mesmo assim, mas ele precisa engatar, realmente entrar interesse, ó, igual está entrando de maneira compradora. A gente mapeou isso lá no time, ó, em detalhes, posso abrir aqui. No caso foi até um mapeamento que a gente fez em aula, então tá aqui. Olha só, tá vendo ele furando ali a região de demanda, a gente viu que ele furou, começou a subir, a gente quer ver a estrutura de continuidade bem configurada. Olha lá, perfeito. Fura a zona de demanda, passando pela região de demanda. Então esse foi o cenário que a gente estava de olho. Ele já passou pela região de demanda. A gente tem até aqui, ó, tem até o print aqui. Tá vendo? Então ele tem que criar o quê? A estrutura de continuidade, é o que a gente quer ver. Então deixa ele andar. Aqui ele tentou criar, já respeitou bem, mas ficou bem feio ali, não está tão bem desenhada. E aqui agora ele está criando, ó. Ó. Vamos lá, criou duas ali, ó. Perfeito, já criou. Onde que ele criou? 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. Já criou. Outra estrutura está exatamente aqui. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou para cima. Tá meio esquisita, mas também é válido. Mas elas estão todas na mesma região, né? Formando uma única região ali. Perfeito. Então aqui a gente tem uma região de demanda de POI que chama esse tipo de região. Lembrando, pessoal, que dia 31 de março agora a gente tem o desafio Excelência Trade aqui no canal. Então a gente vai ficar 3 dias ao vivo aqui para a gente aprender todos esses conceitos passo a passo, detalhado, tá? Então você vai receber materiais didáticos sobre todas as aulas que a gente vai ter, material didático, tudo desenhado, tudo muito ilustrativo. Os materiais didáticos são insanos, tá? Do Desafio Excelência Trade, totalmente novo, as aulas completamente novas. É um curso verdadeiro que eu vou dar aqui, detalhado, gratuito, sem custo para você, que vai ser aqui no canal. Volta e meia eu faço isso. Então vai ser bem bacana. Esteja aqui no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito de conteúdo, mas que eu vou estar trazendo essas informações para você passo a passo, para você não perder essa oportunidade, cara, porque a gente vai trabalhar várias estratégias de trade insanas, detalhadas, passo a passo, detalhinho por detalhinho delas, para você já replicar depois desses 3 dias. Será ao vivo, tá? Então, uma baita experiência. Quem tiver ao vivo comigo vai receber materiais didáticos, fora outros, vários detalhes. Vai ser extremamente engrandecedor para o seu desenvolvimento no mercado. Essa é a proposta. Então fica de olho, dia 31 de março agora, a gente está ao vivo aqui no canal para iniciar o Desafio Excelência Trade. Esteja no nosso grupo do Telegram, que está no comentário fixado aqui embaixo, para você não deixar de participar, tá? Então aqui, ó, a gente já vai ter uma compra nesse cenário, obviamente. Ele está fazendo exatamente, ó, olha lá, não tem erro, cara. Você pegar esses mapeamentos, a gente faz isso no mini índice, no mini dólar, no Forex, no mercados internacionais, em criptomoedas. Eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias aqui no nosso ambiente de prática. Tudo desenhado, detalhado, tá vendo? Ou então em aula, né? Porque esse aqui, por exemplo, a gente estava em aula, ou então aqui no grupo, ou lá em aula que a gente tem, né? O treinamento Excelência Trade, como todos, tem acesso a tudo, que é o nosso programa de formação, com mentorias específicas sobre todas as teorias de mercado, materiais didáticos sobre todas as aulas, mais de 800 páginas de materiais didáticos lá no programa de formação, nosso ambiente de prática liberado junto, que é aqui, nossa comunidade exclusiva, enfim, bem bacana também. Então, lá, o mercado está lá, não tem mistério, você já sabe o que ele pode estar querendo criar, e aí ele fica nessa movimentação. Ele já gerou ali os 3 vezes o risco, né? Porque 3 vezes o risco já é o ideal. Na verdade, ele não chegou a dar 3 vezes o risco. 3 vezes o risco está ali em cima. Então tem que deixar ele andar mais um pouco. O ideal é ele andar 3 vezes o risco. Então, deixa ele andar. Agora ele andou já 3 vezes o risco. Deixa eu ver. Espera aí. Praticamente. Deixa ele andar, que eu estou falando de mais de 1.000 pontos no movimento lá para cima, né? Nesse cenário aqui, para quem conhece esse movimento desse ativo. Então, uma configuração bem bacana. 2 trades na compra aqui, bem bonitos, né? Fora vários outros que você poderia estar participando aqui também, que estão 100% configurados e desenvolvidos. Então, um movimento muito bom e uns detalhes importantes. Aqui a gente tem uma possibilidade de venda também, que está muito bacana, que já vem no inverso desse cenário, né? A gente
mostrou muito cenário comprador. Aqui a gente já tem uma tendência muito forte de baixa, tá vendo? O mercado caindo muito, muito mais do que subindo, né? Desenvolvendo estruturas laterais, olha só isso daqui. Estruturas laterais com muita pressão de oferta, tá vendo? Mercado andando de lado, caindo, isso mostra presença de oferta. Mercado furando o nível de suporte, de lateralidade várias vezes, com dificuldade em encostar na resistência. Pressão de oferta e fraqueza de demanda, isso gera direcional de baixa. Ó a vendinha aqui que a gente mapeou. Aqui também vendinha, tudo seguindo esse tipo de raciocínio, a estrutura lateral, pressão de oferta. Então, isso vai gerando direcional de baixa e a tendência ó, lá para baixo, puxando legal. Então, um movimento muito bom de baixa. Nesse contexto todo de flow de baixa, com pouca pressão de demanda, a gente vai vendo estruturas sendo desenvolvidas para seguir esse direcional. Então, aqui o mercado criou uma, aqui ele está criando outra, que foi exatamente a que a gente mapeou lá no time. Então, a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo, quebrando as mínimas, desenvolveu a estrutura de continuidade de baixa nesse caso, que está nesse ponto. Então, ó, aqui a gente tem um cenário bem legal. Então, esse cenário a gente também mapeou lá no time. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha lá, já está até ali. Tá vendo? Estrutura de continuidade baixa seguindo esse tipo de movimento. Posso tirar um print aqui para a gente ver onde que ele está desenvolvendo isso para ver se está ali mesmo. Olha só. Se é aqui mesmo que ele tem que desenvolver, ó. Ó. Fundo, fundo, que é aqui. Subiu, subiu, caiu, caiu. Esse movimento é esse movimento. Ó, até desenhei ele fazendo essa puxada para cima. Ó, tá vendo? Tem um topinho aqui, ó. Botei ele subindo um pouco, quebrando o topo, depois caindo. Ó o topinho. Subiu um pouco, quebrou o topo, depois caiu. Veio caindo, a gente quer ver estrutura de continuidade. Veio caindo, estrutura de continuidade. Beleza? Aí tá aqui, ó. Um dia atrás, tá vendo? Foi ontem. Mapeamento. Então, esse cenário, naturalmente, voltando ali, a gente tem venda para aproveitar o movimento de baixo. Então, lá já gerou o cenário 3 vezes o risco também. Perfeito? Então, um movimento legal. Todos esses cenários aqui são cenários bons para você estar aproveitando movimentos de compra ou venda seguindo grandes tendências, entende? Seguindo grandes tendências. Claro que tem uma infinidade de outras estratégias e maneiras de operar que são extremamente eficientes. Essas aqui elas são muito boas para seguir grandes tendências, entende? Seguir movimentos bem estabelecidos, direcionais. Então, te vejo comigo dia 31 de março agora no Desafio Excelência Trade ao vivo, né? Dia 31, dia 1º e dia 2. A gente vai estar ao vivo aqui no canal. Entra no nosso grupo do Telegram, não esquece disso. E bora participar desse evento que vai ser bem bacana, onde a gente vai trabalhar esses conceitos e muitos outros passo a passo, sem contar a parte de mentalidade, comportamento psicológico, que a gente vai aprofundar muito. Isso é extremamente importante também. Vamos juntos? Conta comigo. Qualquer dúvida pode colocar aí. Me siga lá no Instagram também, que está aqui em cima do meu Instagram, que é extremamente importante para você acompanhar os stories lá, porque realmente tem conteúdo todos os dias de muito valor e explicando tudo isso detalhado em todos os mercados, beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!